10. 19 a 10. Capítulo 19 de Apocalipse, versos de 1 a 10. Ok. Depois destas coisas ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia! Saiu outra voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, e os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A Ti, Senhor, agradecemos pelo dia de hoje e pela bênção que nos dá de renovar as nossas forças para trabalhar, para estudar, para realizar todas as atividades, ó Deus, e poder agora, nesse momento, estar diante da Tua presença, aprendendo um pouco mais da Tua palavra. Ó Deus, instrua-nos com os Teus mandamentos através do Teu Santo Espírito. Rogamos a Tua direção sobre todos que aqui estão, que sejam consolados, confortados e animados por Ti. Obrigado, ó Pai, pela existência desta igreja, e que ela, ó Pai, fortalecida em Ti, continue, ó Pai, a trabalhar, a honrar o Teu nome, a ter uma nova geração aparecendo, novos crentes, ó Deus, se aproximando e fortalecendo-se, ó Pai, nos Teus mandamentos. Esta igreja brilhe através de cada membro, onde quer que ela esteja. Cuida de nós, ó Pai, livra-nos do mal, fortalece a nossa fé e dá-nos o vigor de Te servir. Rogamos-Te isto em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Ok, vamos lá estudar esses versículos de 1 a 10 do capítulo 19, as bodas do Cordeiro. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o que temos nesse texto, e depois teremos as aplicações. Primeiro vamos tentar entender o texto e depois as aplicações. Bom, depois da condenação da Babilônia, no capítulo 18, nós temos aqui basicamente 3 pontos. Primeiro, Babilônia representa uma igreja que é adúltera, que é falsa igreja, ou seja, o mundo, todos os que vivem e morrem nela estão e estarão destruídos. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Babilônia representa uma igreja que tem como um deus o dragão. Esse dragão é a serpente, que é Satanás. Tem a besta, que representa uma espécie de Cristo, e tem o falso profeta, que representa uma espécie de instrução espiritual ou Espírito Santo na vida dessas pessoas. Não se iludam, mesmo aqueles que se dizem não crentes ou que se dizem ateus, adoram e vivem adorando. Quando não se adora a Deus, se adora a Satanás. Então não dá para se enganar. A Babilônia, ela é uma espécie de grande igreja que reúne esse sentimento adorativo em todos os lugares do mundo. Ela tem como propósito tirar as pessoas da visão correta, do caminho correto, que seria fazer a vontade de Deus e andar nos caminhos de Deus.
E a força de Babilônia se dá pelos prodígios de Satanás nesse mundo. Ele atrai as pessoas para este mundo, concorrendo contra o Evangelho com uma série de questões ligadas a prazeres. Então, por isso, esta grande força que tira muitas pessoas da igreja, que faz com que as pessoas sejam tão egoístas, tão ruins, maldosas umas para com as outras. Esse lugar que o Evangelho é o mal, é forte, é poderoso, por isso que os nomes são escritos em nomes itálicos, gigantescos, garrafais. Essa força cai, essa força não resiste, essa força cai. E por isso todos os que estão nela ainda e que morrem nela morrerão para sempre, e aqueles que estarão com ela até o último dia morrerão para sempre, que é a Babilônia. Não se iludam, só tem dois lugares onde uma pessoa pode estar: ou na presença de Cristo ou na presença de Satanás. Quem está no mundo, infelizmente, está na presença do mal. Quem está diante de Cristo está diante do bem, e se aceita os mandamentos de Cristo, viverá para o bem e fará o bem, né? Segunda coisa, depois de saber disso, qual é a pergunta a ser feita? É isso que faz o capítulo 19, né? O capítulo 19 responde, depois de saber que Babilônia será destruída, será arrasada, não sobrará nada sobre ela, ela será de fato acabada. Então, uma pergunta: o que deve ser feito? O que resta aos crentes? Esperar o grande dia da reunião dos crentes com todos os seus santos. É isso que o capítulo 19 está nos mostrando. Depois da destruição de Babilônia, o que deve se fazer? Vamos esperar chegar lá para louvar a Deus. Sim, lá nós louvaremos a Deus perfeitamente, quando tudo isso chegar. Mas enquanto não chega, o capítulo 19 de Apocalipse nos mostra o que devemos fazer. Isso para nós é importante agora, nesse momento, o que devemos fazer. Então é isso que nós vamos ver nesses versos de 1 a 10 que temos aqui nesse primeiro momento. Se vocês perceberem, na verdade, esses versículos estão em Ezequiel 27, 25 a 36, Jeremias 51, 58, Jeremias 51, 63, 64, Ezequiel 26, 21, Ezequiel 26, 12, Jeremias 25, 10, Jeremias 51, 49. Esses versículos, de alguma forma, estão no Antigo Testamento, que já servem como adoração no Antigo Testamento, mas que servem para adoração nos céus e hoje também, tá bom? Também. E aqui também, tá bom? Então vamos lá para o segundo quadrinho aqui para a gente. Uma ordem a ser atendida. Ela está no capítulo 18, verso 20. Olha aí. O que devemos fazer? Né? Deixa eu pegar um pouquinho. Uma ordem a ser atendida. Capítulo 18, verso 20. Essa ordem já está lá. Ela vai ser concretizada no capítulo 19. O que devemos fazer enquanto tudo isso não acontece? Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Veja bem, quando nós olhamos para esse texto aqui, ó, exultai significa louvem, adorem nos céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Se você olhar lá no capítulo 5, esse é o nosso papel aqui, ó. Nós somos chamados de todas as nações para profetizar, para sermos enviados para o mundo e falar que Jesus é o Senhor e que Jesus já realizou a sua obra de salvação. Então, nós devemos, junto com os céus, louvar a Deus e saber que a obra de Deus se concretizará no final, quando todos os inimigos serão derrotados. Definitivamente. Definitivamente, todos eles serão derrotados. Então a gente tem que perguntar aqui, quem está adorando? Os versos de 1 a 6 nos mostram quem de fato está adorando. Diz assim: aleluia, louvor ao Senhor,
né? Então quer dizer, o que a gente vê aqui? Pela primeira vez aparece essa expressão com todas as letras, aleluia, aleluia, aqui no texto. E o que significa aleluia? Significa louvor ao Senhor e Yahvé, o Deus da aliança, o noivo fiel. É isso que significa. Então, a ordem é que nós louvemos ao Deus da aliança. Que aliança é essa? É uma aliança que Deus fez com o povo escolhido antes da fundação do mundo, que resgataria esse povo, que salvaria esse povo, que abençoaria esse povo, que sustentaria esse povo. E Ele vai fazer isso até o último dia. Então, é o louvor daqueles que estão nesta aliança. Aleluia significa louvor a Yahvé, que é o Deus da aliança, e Ele é fiel, Ele salva o seu povo. Então, louvamos a Deus por sua salvação, glória e poder. É isso que nós fazemos, né, no texto: salvação, glória e poder. Quem deve fazer isso? Os que vivem nessa aliança e os que conhecem essa aliança. Deixa eu dizer isso, como que a gente pode resolver isso rapidamente. Da seguinte forma: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Esse é o povo que vive na aliança. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Esse é o povo que vive na aliança. Ele tem um compromisso com Deus. Um compromisso com Deus. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Quem vive nesse mundo pensando assim, está num compromisso com Deus. Não é verdade? Se você vai tirar a sujeira do sapato, quer deixar o sapato bonito, não é simplesmente porque você quer deixar o sapato bonito, mas é que você sabe que qualquer coisa que você fizer, deve fazer bem feito, porque você faz para Deus. Essa é a beleza de tudo que a gente deve fazer, né? Então, todo motivo que a gente tem para viver tem que se coadunar na alegria de servir a Deus. Na alegria de servir a Deus. A pergunta que eu faço para vocês é essa, né? Vocês têm vivido assim? Né? Têm vivido assim? Tudo que eu estou fazendo com um propósito, a glória de Deus. Não é esse o propósito. Então, por isso que esses vivem dando aleluia. Isto baseado no texto de Salmos 113 a 118, que são os salmos Halel. Que salmos são esses? É os salmos relacionados especificamente com a Páscoa. Quem canta louvores a Deus, canta porque sabe que Deus o libertou, o resgatou, né? Quem canta louvores a Deus sabe que canta porque não era digno dessa salvação e Deus o resgatou. Esses salmos, dos 113 ao 118, são chamados de aleluia, salmos de aleluia, ou salmos Halel, que são salmos que glorificam a Deus pela salvação, por serem retirados do Egito, né, daquela escravidão. Então esse é um ponto interessante aqui. Quem vai louvar, né? Os santos vão louvar, eles vão dizer aleluia. Ressalta então a festividade. Temos aqui um genitivo de posse, ou seja, a vitória do Senhor que pagou o dote para ter a sua noiva, a futura esposa. Vamos voltar aqui de novo para o texto. Capítulo 19, verso 1. Depois dessas coisas ouvi do céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo aleluia. Então no céu há uma grande voz dizendo aleluia. A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Olha aí, salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, ou seja, a Ele toda a glória. Por quê? Porque Ele nos salvou. É o canto dos redimidos, é o canto daqueles que estão salvos, estão realmente cientes da sua grande bênção, que é a salvação. Né? O que deveria mexer conosco é isso, a salvação. E aí nós podemos perceber aqui, no
no restante verso 2, porque porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Ou seja, todos esses que viveram no mundo, sofreram no mundo, agora conseguem dizer, aleluia, a salvação se concretizou. Como? Na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então a aleluia é um louvor pela salvação, pela glória e pelo poder. Isso está baseado em salmos de Halel, que são salmos da Páscoa, salmos do livramento de Deus. E aqui nós podemos entender o ponto fundamental. Esse é um momento onde Cristo está resgatando a sua igreja, salvando a sua igreja. Então esses 4 elementos aqui nos fazem entender isso. Bom, para que você sinta um pouco disso, então você tem que se sentir um pouco lá no Egito. Tinha o quê? Um cântico que era assim: no Egito o escravo foi, sim, sim, ó sim, não é isso? Não é isso? No Egito, vamos imaginar aqui o que seria se sentir escravo no Egito. O que seria se sentir escravo no Egito? É só a gente voltar de novo lá para o texto de Êxodo e a gente vai entender um pouco do que seria ser esse escravo lá no Egito, né? Capítulo 2, verso 23. Capítulo 2, verso 23. Descorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Todos acharam? Capítulo 2, versos de 23 a 25. Olha a expressão que aparece aqui: gemido. 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 Sabe aquela sensação que você está com um peso muito grande nas costas e você lançou fora? Esse gemido é aquela sensação de que você está com um grande peso nas costas e você não está aguentando esse peso. Sabe quando você tem, né, peso assim? Alguns aqui moram em apartamentos que não tem elevador e você tem que subir 2, 3 andares. E você muitas vezes tem que subir com sacolinhas, aquelas sacolinhas nos dedos assim, né? E aí você sobe aquilo ali, você sobe o primeiro, você sobe o segundo, você terceiro, você fala, não vejo a hora de chegar no quarto. E aí quando você chega no quarto, você coloca as coisas lá, ou quem sobe escada, sei lá, tem alguma coisa assim, aí você coloca lá, as mãos estão até com aquela marca, né, das sacolinhas, e você fala, ai que alívio. Porque você sente um grande alívio, né? Um grande alívio. Você pode dizer assim, oh, amém, consegui, cheguei, não é? Agora imagine esses homens aqui, essas mulheres, em escravidão no Egito, gemendo. Agora imagine essa multidão, que era escrava no Egito, do outro lado do mar. Como é que eles estão? Tristes? Alegres, felizes, porque foram salvos. Essa é a alegria que o texto está dizendo. Olha, caiu a Babilônia, que nem caiu o Egito. Caiu. Agora o que a gente faz? Louva a Deus. É isso que o texto está dizendo aqui para nós. Por que eles louvam então? Porque eles estão se sentindo aliviados, eles não têm mais o peso. Gente, pense agora na Babilônia atual, essa que nós estamos vivendo. Que peso que é? Que peso que é? É peso de todos os lados. Peso de todos os lados. Quem aqui já não teve um atrito em família? Aí, tá vendo? Muitos já fizeram, tá vendo? É isso. Família é um lugar maravilhoso, não é? É um lugar lindo. Mas quem aqui já não teve um atrito em família? Sabe por quê? Porque aqui ainda é Babilônia, não é céu. Só que esse texto está dizendo que ela cairá e que a gente já deve se alegrar.
Quem aqui teve um trabalho maravilhoso, mas em alguns momentos não saiu tão chateado de lá, a ponto de dizer, se eu pudesse eu não voltava mais aqui. Eu tenho que voltar porque eu preciso do salário. Por quê? Porque aqui ainda não é o céu, aqui ainda é Babilônia. Então por isso que a nossa alegria não é uma alegria completa no sentido de que ela já caiu, mas é uma alegria em saber que ela cairá. E essa alegria deve nos atingir, né? Vocês estão alegres? Ler o capítulo 19 é um motivo de alegria para todos nós, tá bom? Deus agiu para os homens. Os tempos de luta e perseguição poderiam causar sofrimento, desânimo, incredulidade e apostasia. Esse é o ciclo. Esse é o nosso ciclo de Babilônia, em viver aqui nesse mundo. Nesse mundo pode acontecer isso com você, ó: sofrimento, desânimo, incredulidade, apostasia. Esse é o momento em que nós estamos vivendo. Quem está nos céus passou por isso. Quem está aqui na terra está passando por isso. Quais dificuldades nós enfrentamos? Tantas, várias, gigantescas, né? Gigantescas. A nossa situação é uma situação de alegria, mais tristeza, um pouco de alegria. Essa é a dificuldade. Então Deus agiu para os homens. Os tempos de luta e perseguição poderiam causar sofrimento, desânimo, incredulidade e apostasia. Mas eu pergunto para vocês aqui, ó, vocês devem me responder: como que Deus agiu? Deus agiu. Os homens falam assim: ah, nossa, é tanto sofrimento, cadê Deus? Estou desanimado. Ah, será que Deus existe mesmo? Ah, eu vou partir para uma outra religião, vou partir para um gnosticismo, vou ser um cético. Como que a gente pode saber que Deus agiu? Como? Não é através das alianças? Oi? É através das alianças. Aliança? Sim. Sim, através da aliança. Mas nessa aliança houve uma ação de Deus confirmando a aliança. Muito bem, quem falou? Cruz. A obra de Cristo. Todo o texto de Apocalipse é um texto que exalta a obra do Cordeiro, que saiu vencendo para vencer. A obra do Cordeiro é exaltada. Jesus Cristo nasceu, Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou, para que a gente pudesse ter a alegria da vitória. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Como Deus agiu? Deus agiu mandando Cristo, o próprio Filho, morrer por nós numa cruz. Deus agiu. E por isso agora os homens não podem mais ficar desanimados. Os sofrimentos não são sofrimentos eternos, eles acabarão. O desânimo não pode ser maior do que a bênção que Deus nos deu. E a incredulidade que muitas vezes nos assiste deve ser apagada quando nós olhamos para a Bíblia e vamos ver a obra de Cristo. E aí não há espaço para apostasia, que é se afastar de todas essas coisas. Pelo contrário, haverá alegrias e haverá contentamento para estar diante da presença de Deus. O que esses homens estão cantando? É algo mais ou menos assim: nossa, parecia que Deus nem existia. Nossa, parecia que Deus nem iria agir. Mas quando eles veem o Cordeiro que entra pela sala, toma o livro na mão com os 7 selos, e ele começa a abrir os selos, aí eles falam: Deus agiu. Agora sim nós estamos felizes. Deus agiu. Tudo aquilo que foi concretizado, que foi profetizado, prometido, aconteceu. A obra de Cristo é que alegra esses crentes, porque essa obra derrota o dragão, a besta, a Babilônia. Esta é a obra da ação de Deus. Por isso que eles dizem: aleluia, a salvação. Olha a primeira expressão que aparece aí no verso 1: a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. É uma comprovação. Eu digo, meus irmãos, que essa é uma expressão mais ou menos assim: valeu a pena. Valeu a pena. A gente já falou isso na semana passada. É o valeu a pena. Valeu a pena.
ter vivido de uma forma diferente. Valeu a pena ter buscado os caminhos do Senhor. Valeu a pena ter tomado um outro caminho. Essa é a ideia. Mas no final, há o quê? O mal é de fato julgado. O crime não compensa. O braço da lei sempre é eficaz. Eu peguei até o braço da lei com um ladrãozinho aqui, desse lado, né? O que nós temos aqui? Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz. É como se dissessem assim: olha, o mal de fato é julgado. Nos dias atuais, não dá a impressão de que fazer a coisa errada é o melhor que se tem para fazer? Não é verdade? Ser o errado hoje é ser o certo. E por quê? Porque caíram os fundamentos. Não existe mais fundamentos. Hoje, ser desonesto é ser correto. E ser honesto é ser errado. Fazer o que não presta é bom, e fazer o que presta é coisa de bobo. Hoje, nas nossas vidas, o que nós observamos é que andar segundo os princípios de lei não vale a pena. O que essas pessoas estão cantando nos céus, e nós devemos cantar também? Estão cantando justamente o seguinte: olha, realmente é isso mesmo, Deus é justo e verdadeiro. Julgou Babilônia com os seus juízos a grande meretriz. Deus é justo. Deus é justo. E olha, muitos desses morreram fazendo bem. Muitos desses morreram sendo fiéis. Muitos desses morreram por coisas que alguns, por certo, não morreriam de forma alguma. E eles morreram. É isso mesmo. Quando nós fazemos a coisa certa, a gente só tem que entender que é Deus quem está olhando. A gente não pode ficar se preocupando com o que as pessoas estão achando ou não. A gente deve tão somente fazer aquilo que é certo e aquilo que é correto. Daí chegou a justiça. Das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. É isso que eles estão cantando, ó. O grande mal acabou. Da mão dela vingou o sangue dos seus servos. Chegou o dia da justiça. Chegou a justiça. E daí temos as punições. Suas punições são grandes devido à sua grande maldade, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Verso 18, capítulo 18, verso 5. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Pense em toda a maldade desse mundo. Pensa em todas as maldades desse mundo. Deixa eu pegar aqui um quadro bem simples para vocês. Bem simples. Alguém já viu a Cracolândia? Já viu a Cracolândia? Vocês sabem que pessoas ganham dinheiro com aquilo? Não é terrível saber que pessoas ganham dinheiro com a morte de outras pessoas? Não é? Não é terrível? Muitos aproveitam a fragilidade do outro para se dar bem. É terrível. Por causa das drogas, as pessoas se prostituem. Por causa das drogas, as pessoas matam. Por causa das drogas, as pessoas roubam. E tem pessoas que alimentam isso. Que maldade, né? Você fala que a Colônia, aquele edifício que desabou, o pessoal invadiu e estava alugando os apartamentos, ou seja, usando de má fé. Imagina, a gente pode pegar aqui e vamos retratar aqui algumas coisas. Por exemplo, afundou uma balsa esses dias aí, não foi? No lugar aí, não afundou? Mas o tanto de pessoas que estavam dentro da balsa... Acho que era no Amazonas, né? No Amazonas também. Mas recentemente agora teve uma agora aí, né, no país, Cracóvia, não sei onde foi, que afundou como... Mas o tanto de gente que tinha na balsa não era para ter. Por quê? Excesso. Excesso, as pessoas tentando se dar bem às custas dos outros. Alguém ganha dinheiro nas costas dos outros. Aquela balsa não
Esse é o grande problema da Babilônia. A Babilônia, ela vai fazendo isso, ela vai conquistando as pessoas pelo dinheiro, pelo poder, ela vai atraindo as pessoas pelo dinheiro e pelo poder. É a maldade, e essa maldade vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, a chegar a níveis que, como diz esse texto, como se diz aqui, acumular até o céu. Se lembra do dilúvio lá com Noé? A maldade chegou ao nível que teve a destruição. Então, por que eles estão lutando, eles estão louvando? Porque esse grande mal acabou, esse grande mal terminou. Esse grande mal está com os dias contados. Essa é a ideia. Olha como que era a Babilônia. Os seus luxos abusivos. 18:7. Quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesmo: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, e toda a espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda a qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, a canela de cheiro, especiarias. Tudo isso aqui é e representa o que Babilônia faz. Riquezas. Riquezas, né? Você lembra que Jesus diz: ninguém pode servir a Deus e a Mamon? Ninguém pode servir a Deus e a Mamon, ou seja, ninguém pode servir a Deus e as riquezas. A Babilônia atrai pelo poder, pelo dinheiro, pelo dinheiro. As pessoas são corrompidas pelo dinheiro. Eu posso dizer aqui posso fazer uma pergunta também para vocês, né? Naquela época de Jesus, aliás de João, nos escritos de João, muitos estavam se corrompendo por causa do dinheiro. Sabem por quê? Quem sabe? Na época de João, muitos estavam se corrompendo por causa do dinheiro. Quando João escreveu o Evangelho, ou alguma coisa assim? É. Meus irmãos, muitos tinham que vender alguma coisa, e muitos tinham que comprar alguma coisa, mas quando eram cristãos, eles só poderiam fazer isso se eles abrissem mão da fé. Ao abrir mão da fé, eles comprariam, ou abrir mão da fé, eles venderiam. Olha a perseguição, olha a maldade. Por isso que quem está lendo o texto de João ficou muito feliz de saber essa maldade um dia acabará. Imagina o que é você não poder dar comida para o seu filho porque você é crente, porque você é cristão. Então tudo isso era muito difícil, muito complicado, e aí eles tinham que ser fiéis e lutar contra todas essas coisas. Era muito mais forte do que a gente vê hoje, mas eu posso dizer que hoje a perseguição para nós é mais ou menos assim. Começa a ficar um pouquinho melhor a vida e as pessoas começam a esquecer de Deus, né? Começam a se afastar dele, a se distanciar dele e aí contra ele. É um jovem que até então estava tão firme na igreja, melhora um pouquinho de vida, né? Já se distancia de Deus. O carro distancia as pessoas de Deus. As coisas desse mundo distanciam as pessoas de Deus. Em outras palavras, Babilônia, ela é muito sagaz. É agressiva, mas muitas vezes muito sagaz. Sim. Pastor, eu fiquei sabendo que nas nossas favelas aqui, tem executivos que se aposentaram e compram as barracos e alugam com preços exorbitantes. Barracos, eles compram barraco para alugar. Então eles vivem um saldo de dinheiro absurdo, alugando barracos, por experiência que vai ter. É isso mesmo. Ele depende da prefeitura para não pagar imposto. Agora imagina como que as pessoas são tão corrompíveis, né, por isso.
Aparece o dinheiro, muda toda a história, né? Muda toda a história. Nós estamos com os problemas políticos aí, né? Na política, porque a gente sabe, está muito complicado. Quem não se envolveu? Até promotores estão envolvidos. Então essa questão da Babilônia ser atraente e o seu poder estar nas riquezas é o que faz dela alguém que aumenta a maldade, né? Aumenta a maldade a chegar num ponto assim grotesco, né? Gigantesco. Mas vamos lá, mais um pouquinho. Uma numerosa multidão celestial. Quem está louvando? Essa é outra coisa que a gente tem que dizer. Quem são esses adoradores? Uma numerosa multidão celestial. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo, né? E aí o que acontece? Também os anciãos e os seres viventes, os 24 anciãos, 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo amém e aleluia. Quem está adorando a Deus? Toda a multidão dos redimidos, daqueles que morreram e já estão com Deus, e também os 24 anciãos, representando aí a igreja do passado e do presente, e os 4 seres viventes que estão no altar, todos esses estão dizendo amém e aleluia. Qual é o quadro aqui? O quadro é de lutas e sofrimentos na terra, mas qual é o quadro no céu? O quadro no céu é de alegria. O quadro no céu é de alegria. Deixa eu perguntar aqui de novo para vocês aqui, né? Quem está alegre essa noite aqui? Quem é que está alegre aqui essa noite? Por que a gente não consegue ter um pouco mais de otimismo e de alegria? Porque a gente não fica olhando para o céu e para o trono. Sabe para onde a gente olha? Para os lados. Aqui, aqui. E aí a gente não tem alegria. Eu falo que criança geralmente é alegre. Geralmente criança é alegre. Não é verdade? Criança canta, criança geralmente vira adolescente, sabe para fica assim, ó. Não sei o que acontece. Não sei o que acontece. Ah, não, eu sei o que acontece. Começa a se deparar com os problemas. Nossa, eu sou tão magro, eu queria ser mais gordo. Ah, eu sou tão gordo, eu queria ser mais magro. Quando é criança, muitas vezes não está nem aí para isso. Quando é criança, muitas vezes não está nem aí para isso. É claro que hoje as nossas crianças muitas vezes são até mais tristes, porque elas precisam de muita coisa para ser alegres. É LOL, né? LOL, né? Que é caro, precisa de videogames, precisa de tanta coisa para ser alegre. Muitas vezes nós éramos alegres com um toco. Com um toco. Não é? Muitas vezes a pessoa fala assim, eu vou dar um brinquedão para a criança. A criança deixa do lado, sabe o que ela vai brincar? Uma pedra, uma pedrinha. Exato. Por que a gente tem essas coisas? Porque implantam em nós que nós não somos alegres se não tivermos o brinquedo tal. E quem está interessado para que a gente tenha o brinquedo tal? Quem quer consumir ou quem quer vender. E aí nós criamos as crianças tristes desse mundo, ou criamos os adolescentes tristes desse mundo. Eu me lembro que tinha um cântico que a gente cantava quando eu era adolescente: se eu fosse um grande elefante com a minha tromba eu louvaria o Senhor, né? Hoje a gente tem toda uma história que para ser alegre você tem que ter. Se você não tem, você não pode ser alegre. Quando o Cristo faz aquela referência que o reino só será dos pequeninos, das crianças. É isso mesmo. É isso mesmo. Né? Quando você vê uma criança feliz porque tem a mãe, né? Porque tem a mãe. Essas coisas todas nós não podemos perder. Agora, por que nós não podemos perder? Porque esse canto que a gente tem aqui é para toda essa multidão que está nos céus. É para os 24 anciãos que representam a igreja do passado e do presente. É para todos os seres viventes que
se prostram diante do trono, os 4 seres viventes, mas quem mais? Os santos que estão na terra. Verso de número 5, vamos ler juntos? Verso 5, todos juntos aí comigo. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus séculos, e os que o temeis, os pequenos e os grandes. Essa voz é para nós. Essa voz é para a gente dizer assim, ó, vocês aí também, louvem a Deus, dai louvores a Deus. Eu posso dizer uma coisa, meus irmãos, você não vai conseguir dar louvor a Deus dizendo assim: a alegria está no coração. Ai, de quem? Vamos cantar, o coral cantando. Não dá. Se você não estiver sentindo essa alegria dos altos céus em você, você não vai conseguir louvar a Deus feliz. Você vai conseguir louvar a Deus reclamando, nervoso, chateado, reclamando. Mas você não vai conseguir fazer isso. O que esse texto está fazendo conosco é dizer o seguinte: todos os inimigos já estão condenados. Inclusive esse poderoso que está sobre vocês, ele também já está condenado. Esse mundo já está condenado. Essa igreja do prazer, ela já está condenada. É isso que vocês têm que entender. E por isso você já tem que louvar agora. Não espera para louvar amanhã, não. Louva agora. Louva desde já. Isso aí é a igreja e toda a criação. Exatamente. Todo ser deve louvar a Deus. Agora, aqueles que conhecem essa obra de Deus devem louvar agora. Mas, desta forma, o louvor é deles e nosso. Deles, porque somos nós que já comemoramos lá no futuro a vitória dos que são mais que vencedores, porque somos nós, desde já, que sabemos do nosso futuro. Olha que interessante esse jogo. Se você está conseguindo entender esse jogo, você está conseguindo? O louvor já é nosso, deles lá. Dá para entender isso? Não. A gente já está louvando lá e já podemos louvar aqui, porque é um louvor dos redimidos, do passado, do presente e do futuro. Então todos nós já podemos louvar a Deus hoje e agora, nesse momento, pela obra de Cristo. Conforme já vimos no próprio livro, no capítulo 11, verso 15. Olha o que diz esse texto, ó. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Ou seja, nós já temos um rei. Então deixa eu dizer, por que muitas vezes nós não somos tão alegres assim? E eu quero dizer, meus irmãos, que a gente tem que ser mais alegre sim. Não é uma ditadura da alegria. Eu estou falando que é uma realidade. Não é uma ditadura da alegria. Crente tem que estar alegre. Não, crente até chorando tem que estar alegre. Crente até nervoso tem que estar alegre. Crente até muitas vezes chateado tem que estar alegre. Você entendeu que a alegria é essa? É uma alegria interna, é uma alegria de espírito. Ela funciona mais ou menos assim: se você ficar olhando para os lados, você vai ter problema sério. Você tem que olhar para o trono, sempre para o trono, porque lá está o seu rei. Ele vai fazer tudo no tempo adequado. Ainda não é o tempo de todo livramento, mas chegará o tempo de todo livramento. Tá bom? Então, a primeira lição que eu quero que a gente aprenda hoje aqui, e eu já estou quase terminando, mas a primeira lição que eu quero que a gente aprenda hoje aqui é que temos um louvor maior no que Deus fez e no que Ele é, a parte das circunstâncias de nossa vida individual. Quero que vocês me expliquem isso aqui. Vocês estão entendendo o que está dizendo ali? Vocês estão entendendo o que está dizendo ali? O que é um louvor maior, vamos dizer assim, né? Independente dos nossos problemas, dificuldades, Deus é Deus e já fez sacrifício por nós, né? Já entregou o Cordeiro. Muito bom. O nosso motivo de louvor é o Cordeiro, que já pagou um preço pelas nossas vidas. Esse é o nosso maior motivo de louvor. É o louvor maior. Esse você nunca pode abrir mão dele. Ele é o louvor maior que deve fazer de você uma pessoa esperançosa e mais otimista e mais alegre. Você pode dizer assim: reverendo, está doendo. Sim, eu não estou dizendo que você não deva dizer está doendo,
mas você deve enfrentar a dor olhando para um louvor maior. Eu tenho a salvação, eu tenho um Deus que cumpre com as suas promessas e Ele realiza tudo na obra de Jesus Cristo, e isso é maravilhoso. E não por causa meramente da bênção de que nesse caso eu não vou para o inferno, mas é a bênção de que esse Deus será glorificado para sempre nesta obra. Essa é a grande alegria. A grande alegria não é porque agora eu não vou mais para o inferno. A grande alegria não é só porque o gemido acabou. A grande alegria é porque eu agora vou viver plenamente com Deus, e essa é a esperança, ninguém tira. Então nós temos um louvor maior. Acho que independente das nossas dificuldades, nós temos que louvar a Deus, porque o nosso louvor tem que ser para Ele. Não é acho não, é certeza. E isso não é acho não. Você tem que falar com toda a convicção: eu creio que as minhas dificuldades não são maiores do que a obra realizada por Cristo, que é a minha salvação. A dificuldade de Deus dá, Deus tem. Então não podemos parar no obstáculo achando que nós não temos. Quem nos tira dos obstáculos é Deus. E nós temos que louvar Ele por isso. Nenhum desses obstáculos serão maiores do que esse que já é o motivo maior de adoração, nós já recebemos, né? Então é isso que diz esses primeiros versículos. Vou para os outros aqui, ó. Segundo grupo, louvor a Cristo e o noivo está chegando, né? Louvor a Cristo e o noivo está chegando. Aqui entra um outro detalhe. Essa é a maior celebração de todas. Essa é a maior celebração de todas. Estamos para realizar a maior celebração de todas. Temos aqui elementos claros da cultura hebraica. Como que a gente pode ver isso no texto? Olha só. Então ouvi uma voz, né, verso 6, de numerosa multidão como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemo-nos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho fino, finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Agora pense no casamento, talvez no seu casamento, ou no casamento do seu filho, de uma filha. Pense como que é um casamento nos nossos dias. Está lá o noivo parado, esperando a noiva chegar. Esse é o típico casamento que a gente conhece aqui, mas não é o casamento oriental no tempo dos hebreus. No tempo dos hebreus não é esse o casamento, tá bom? É um outro casamento. Como que é o casamento? Não é o noivo que espera a noiva, na maioria das vezes, mas é a noiva que espera o noivo. É a diferença. Poderíamos fazer assim agora, né? Vamos mudar? Já pensou a noiva lá bonitona, né? Vestidão, e aí vem um noivo, né? Todo lá, né? Com os amigos dele. Era assim que era na época. Para nós seria um choque, né? Por que essa noiva está fazendo aí na frente sozinha? O noivo não veio? Não, ele vai vir. Ele estava chegando. Ele está chegando. Ele está vindo. Lá era assim. Essa é a visão que está sendo colocada aqui para nós, tá bom? Mas imagine algo assim, ó. Ainda o noivo não chegou. Quem é a noiva? A igreja. O que a igreja está esperando? O noivo. Então esse é o ponto aqui. Esse texto é um texto de grande celebração, pois é esse dia do encontro que nós já podemos antever pela fé. Que não é assim? Quem está casando fica assim, ó. Eu já fico vendo ela entrar na igreja, meu Deus, como é que vai ser bonita ela entrando na igreja? Já é bonita, imagina de noiva. É antevendo. Nós estamos desse jeito. Nós estamos antevendo já, e já estamos ansiosos esperando esse dia com grande alegria, ou não? Aí que temos que fazer essa pergunta, ou não? O texto aqui está colocando isso para a gente.
comece a ficar feliz já, porque o noivo está chegando. O noivo está chegando, né? Vamos ver como é que funciona isso na cultura hebraica. Nós temos aqui a primeira coisa, ó, esponsais no meio deles, os esponsais. O que são os esponsais da cultura hebraica? Funciona assim: está aqui o pai da noiva e o pai do noivo. Eles conversam entre eles e falam: a sua filha vai casar com o meu filho, tá bom? Meu filho vai casar com a sua filha. Mas como que será? O pai da noiva, em algumas culturas, o pai da noiva é que pagava o dote para o noivo. Esses são os esponsais, tá bom? O que são os esponsais? Mais obrigatórios do que os noivados. Era muito mais obrigatório do que os noivados. Significa o seguinte, ó: a menina tem 15 anos, o rapaz tem 16. Combinaram? Ali já teve um casamento. Já estão noivos, mesmo que nem se encontrem e nem se vejam, mesmo que fiquem distantes um do outro durante muitos anos, mas ali já teve um casamento. Esse é o noivado dos hebreus. Esse é o noivado. Já é um compromisso estabelecido, né? Já tem um compromisso estabelecido. Parece um negócio também. Parece um negócio também. Parece, né? Mas só que a gente tem que lembrar que esse era o processo daquela época, né? Então, daquela época, na cultura, era assim que as coisas funcionavam. Só que aqui nesse negócio, vamos dizer assim, tem algo diferente, Paulo. A noiva não tem condições nenhuma para participar desse casamento. Ela não tem condições nenhuma. Só que o noivo, ele se coloca à disposição para ajudar em tudo no casamento. E se o noivo for pobre também? Não, aqui a gente está falando desse casamento, né? Nos casamentos pobres tinham as questões deles, que eram de acordo com as posses. Era tal como no sacrifício. Por exemplo, muitas vezes uma pessoa não tem como levar um animal. O que ele levava? Uma pombinha. Então, nesse caso aqui é diferente. Nesse caso aqui nós temos alguém que tem posses e alguém que não tem posses. Quem que não tem posses nessa história? A noiva. Em outras palavras, nós não temos posses. Só que o noivo, ele se dispõe a pagar o dote para estar com a noiva. Como que ele faz isso? No caso de Cristo? Sacrifício dele. Então, lembrando aqui, ó, desse dia em diante, temos uma consideração de que os dois mesmos distantes, ou seja, cada um em sua casa, são chamados de marido e mulher. Por isso, José, desposado de sua esposa, né? Por exemplo, a gente vê isso, ele soube que Maria estava grávida, então o que ele resolve fazer? Ele resolve quebrar o casamento. Mas ele já estava noivo. O que significa isso? Já havia um casamento já estava estabelecido um casamento. Então, olha só esse texto aqui, ó, 2 de Coríntios 11:2. Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Olha que interessante essa visão. O que Paulo está dizendo? Que ele está cuidando da noiva para que ela possa estar preparada para o noivo. Então, qual é a situação da igreja hoje aqui? A igreja aqui, ela está sendo preparada para o noivo. Essa é a nossa situação. Preparada para o noivo. E há de chegar o dia em que o noivo estará diante da noiva e os dois estarão juntos. Mas enquanto esse dia não chega, pode ficar tranquilo, o casamento já está estabelecido, porque já teve o pagamento do dote. Quem pagou? Cristo. Então nós já temos um casamento definido. Ninguém pode quebrar esse casamento mais. Ninguém pode nos separar de Deus. Nada pode nos separar de Deus, né? Então isso é muito bonito aqui no casamento. Paga o dote, né? A paga do dote.
Durante esse intervalo, o marido paga ao pai da noiva o dote, se ele não o fez antes. Às vezes o dote é pago na forma de um serviço prestado, né? Então, quer dizer, é o que acontece lá com Jacó, né? Então, há esse pagamento do dote, e com o pagamento, as coisas já estão definidas, já está tudo pronto, já está tudo preparado. O que estamos comemorando desde já é o fato de que já está tudo pago, já está tudo preparado, já somos esposa e já vem o noivo para estar com a esposa. Só que enquanto isso, a noiva está vivendo na casa dos pais, ou está vivendo nesse ambiente muito complicado e difícil, ruim, mas ela já tem a certeza de que verá e virá dias melhores, dias muito melhores. Daí, a ida do noivo à casa da noiva. Depois, a procissão no final do intervalo. A esposa prepara e se veste. O marido em seu melhor terno e acompanhado por seus amigos que cantam e carregam tochas até a casa da noiva. Perceba que não há uma espera pela noiva, e sim pelo noivo. Ele vai até a esposa e a recebe e a leva embora, acompanhado novamente de uma procissão para a sua própria casa e para a casa de seus pais. Mateus 9:15 e veja também Mateus 15, de 1 a 3. Olha aqui no texto, ó. Porque foi-lhe dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Olha só que interessante isso daqui. A igreja, ela está aqui, mas foi dado a ela aqui um vestido lindo para que ela espere o noivo. Linho finíssimo. Que são o que esses linhos, essa roupa, né? São os atos de justiça dos santos. Atos de justiça imputado a nós, né? Quando nós temos uma igreja sendo fiel e andando de maneira santa, significa que ela está vestindo a roupa que Jesus Cristo lhe deu. Esse é o nosso papel hoje aqui, de sermos santos e de vivermos uma vida santa. Mesmo que isso não nos traga alegria nenhuma, mas a nossa alegria é de receber bem o noivo. Esse é o texto que nós estamos examinando. Essa é a situação que nós estamos vivendo nesse presente momento. Nós já estamos vivendo o momento da espera, e nesse momento da espera a roupa já deve estar pronta. Aí você pode lembrar daquelas parábolas, e aí inclusive aquela das 10 virgens. Se lembra? Que elas estão lá com azeite, só que elas não se preparam bem para a vinda do noivo. Deixa o azeite acabar. Esse é o nosso papel. Nosso papel é de estarmos sempre preparados para o retorno do noivo. E aí vamos ter a festa. No caso de um marido de vir de longe, né, os casamentos eram às vezes preparados na casa da esposa. E finalmente os casamentos são realizados, né, que inclui jantar de casamento, as festividades habituais durante 7 ou mais dias. Ou seja, durante 7 ou mais dias havia uma grande festa, que era a festa pelo noivo ter chegado e ter trazido a sua comitiva de festa, que se junta com a casa do pai da noiva, e aí é uma grande festa, uma grande alegria pelo casamento. É isso que diz aqui o texto, ó. Porque é chegada as bodas do Cordeiro, verso 7, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então aqui a gente percebe outra coisa muito interessante, né? Vamos pegar aqui, ó. No texto de Mateus vemos este encontro, ó. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória.
e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Mateus 25, de 11 a 34. Este aqui é o momento do noivo se encontrando com a noiva. E deixa eu dizer uma coisa: os penetras vão ter que sair. Os penetras vão ter que sair. Você lembra que Jesus diz assim: muitos dirão, em teu nome nós expulsávamos demônio, em teu nome nós curávamos. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Não vos conheço. Então aqui a gente olha e consegue enxergar com toda a beleza esse momento, que é o momento do encontro da noiva, do noivo com a noiva, né? Do noivo com a noiva. Esse é um momento de grande alegria, meus irmãos. E o que o texto está dizendo é que para nós que estamos na terra, devemos já estar alegres, porque o casamento se concretizou lá no noivado, e se concretizará no dia da festa, quando teremos uma grande festa, uma grande e bonita festa. Deu para entender como funciona? Deu para entender? Todos entenderam? Então esse é o momento que nós aguardamos. Mas como nós aguardamos? Como noiva. Só que é uma noiva preparada, é uma noiva santa, é uma noiva que está preparada realmente para esse dia. Para esse dia, né? Como que a gente se prepara? Santidade, vivendo em santidade, dizendo não ao mundo e permanecendo fiel. É como se o mundo dissesse: ele não vai vir não, ele não vai vir não. E aí eu me lembro da Odisseia, quando a gente pega Ulisses e ele está correndo para encontrar com a sua amada, e ela fazia, sabe o que? Ela está com um monte de pretendentes, dizendo assim: Ulisses já morreu, e eles querem assumir o lugar de Ulisses, e eles estão lá se preparando para assumir o lugar. E ela, se ele morreu, ela deveria aceitar um outro marido. E o que ela faz? Ela faz uma coxa. E ela diz assim: quando essa coxa estiver pronta, uma coxa quando essa coxa estiver pronta, eu vou casar com um de vocês. E aí o que ela faz? Ela faz a coxa de noite, de dia, e de noite ela desmancha tudo de novo. Aí ela vai continuar. Aí o pessoal, mas essa coxa não acaba. É porque ela estava, na verdade, esperando o seu amado. O seu amado. Essa é a nossa posição. Como igreja, nessa visão alegórica, nós devemos estar preparados para o nosso amado. Ou separado do mundo. Exatamente. Essa é a nossa posição. E alguém pode dizer: isso é besteira, para que fazer isso? Isso não vai adiantar de nada. Porque essa história de igreja, porque essa história de buscar Deus, porque essa história de fazer profissão de fé, porque essa história de buscar Bíblia, para que tudo isso? Isso é o que o mundo tenta dizer para nós constantemente. Isso não vai resolver, não vai adiantar de nada. Então, qual é a questão que nós podemos dizer aqui? Nós estamos nesse intervalo. Está dando para entender? É o intervalo entre o noivado e a concretização do casamento. Ó, esse é o intervalo. Quem deu a roupa? Cristo. O que nós crentes devemos fazer? Cuidar bem da roupa, deixá-la branca e esperar o retorno de Cristo. Então, estamos no intervalo. Pois lhe foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O que são os atos de justiça? Atos de justiça é quando crentes vivem o que eles pregam. Não somente pregar, mas eles vivem o que eles pregam. É aquilo que eu já disse num sermão domingo aqui. Você tem que ser não somente uma Bíblia, você tem que ser uma Bíblia aberta. Você não tem que ser meramente um conhecedor de Bíblia, você tem que viver a Bíblia. Esse é o seu objetivo, essa é a sua missão, viver a Bíblia. Nesse sentido, nós devemos estar lutando nesse mundo.
a separação, o intervalo chegou. É sobre toda a atual dispensação entre a ascensão de Cristo ao céu e a segunda vinda. Então, para nós já estamos vivendo os 1000 anos, onde Cristo está reinando. Cristo já está reinando, mas só que é o já e ainda não. Ele já está reinando, mas ele ainda não voltou. Ele já está reinando, mas ainda não assumiu o seu papel definitivo como noivo diante da igreja. Durante esse período, a esposa tem que se preparar. Ela se veste de linho fino, limpo e brilhante. O linho fino simboliza os seus atos de justiça, atos justos, isto é, caráter santificado. Suas ações foram lavadas pelo sangue de Cristo. Lembre-se, no entanto, que essa justiça foi concedida pela graça soberana de Deus. Isso é importante da gente entender nesse texto. Você pode perceber que as pessoas que estão na festa não são convidadas, elas são chamadas. Percebeu o texto? Olha aí o verso 9. Então me falou hoje, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Não são convidados, são na verdade chamados. É eleição. Ou seja, isso é uma concretização. Suas ações foram lavadas pelo sangue. Quem faz toda a obra? Quem paga o dote? Cristo. Quem lava a roupa para que a noiva use, para ficar limpa? O sangue de Cristo. Quem chama para o casamento? Cristo. Então toda a obra é realizada por Cristo. Finalizando, no final dessa dispensação, o marido, acompanhado pelos anjos da glória, Mateus 25, 31, vem receber sua esposa, a igreja. Agora os casamentos começam. Nossa passagem se refere àquele momento de grande glória nas seguintes palavras: o casamento do Cordeiro chegou e sua esposa se preparou. Em Cristo a esposa foi escolhida desde a eternidade. Durante toda a dispensação do Antigo Testamento, o casamento foi anunciado. Então os filhos de Deus assumiu nossa carne e sangue. O Filho de Deus, o noivado aconteceu, o preço, o dote, era pago no Calvário. Esses são os passos do casamento. A era e agora, depois de um intervalo, que aos olhos de Deus é apenas um breve período, o marido retorna e o casamento do Cordeiro chegou. A igreja na terra e também a igreja no céu anseiam por este momento. Então todos estaremos com ele para todo sempre. Será uma companhia santa e abençoada e eterna, a plena realização de todas as promessas do Evangelho. Diz aqui o Hendricks na sua obra Mais que Vencedores. O futuro, então, o casamento é para a eternidade. Termino aqui e vou terminar com a segunda aplicação. Primeira aplicação: o crente tem que louvar e tem que ter um sentimento de alegria no seu interior. Segunda aplicação que eu quero colocar aqui para nós: casamento. Olha o quanto é maravilhoso o casamento, homem e mulher. Perceba isso. Casamento é uma expressão da união mais maravilhosa de toda a eternidade, de Cristo e da igreja. Por isso que o nosso casamento é sério. Casar é uma coisa muito séria. Hoje, os namoros são escolas de divórcios. Um jovem namora 8 pessoas, muitas vezes, em 2 anos. Essa é uma escola de como se separar. A gente percebe que desde o início, um jovem e uma jovem devem entender a seriedade que é dar as mãos. Um jovem e uma jovem devem entender a seriedade que é dizer estamos namorando. Um jovem e uma jovem devem entender a seriedade que é dizer nós vamos noivar. Um jovem e uma jovem devem entender a seriedade que é dizer nós vamos casar. A beleza do casamento está nesse compromisso que a gente vê nos céus entre Cristo com o povo dele, resgatado por ele mesmo. Então casamento é serviço. Casamento é um testemunho. Casamento é algo que glorifica a Deus.
E nós deveríamos olhar para casamento como uma missão e não meramente como uma realização, mas como uma grande e bela missão, onde a gente tem que amar a outra pessoa como Cristo amou a igreja, onde a gente tem que se doar para a pessoa e cuidar da pessoa como Cristo cuidou da igreja, mas também ser fiéis. Ser fiéis. Esse é um ponto fundamental do casamento. Fidelidade. Fidelidade. Fidelidade se dá nos momentos mais complicados, mas a gente vê isso aqui nesse texto. O casamento é uma das preciosidades que a gente vê tipificada nesse relacionamento de Cristo e da igreja. E aí eu pergunto para vocês, qual é a qualidade do casamento dos irmãos? E se você disser, pastor, eu não estou mais casado ou casada, eu posso dizer para vocês o quanto vocês podem ensinar a outras pessoas, aconselhando, mostrando o quanto é precioso o casamento. Não é meramente uma realização humana, tem um olhar divino para o casamento quando a gente percebe o testemunho entre um e outro. Esse texto, meus irmãos, é um texto de alegrias, porque se você ainda está solteiro, ou está viúvo, ou está passando por alguma dificuldade nessa área, significa que você deve se ver como uma noiva que espera o noivo verdadeiro. Esses casamentos aqui no mundo são sofridos e complicados, mas nós aguardamos um casamento maravilhoso, eterno, sem nenhuma DR, mas um casamento verdadeiro, onde a gente pode realmente ter as alegrias de uma bela união tipificada no amor de Cristo para com o seu povo da aliança, que é o povo da igreja. Que Deus nos dê graça e que a gente possa olhar para esse texto com muita alegria, entendendo que nós já podemos viver o casamento verdadeiro, porque a promessa foi cumprida e concretizado foi o preço do pagamento desse casamento na pessoa do Senhor Jesus. Amém.